Olá, tudo bom? Vamos para mais uma poderosa palavra nesse dia e o texto que eu te convido a ler e a refletir junto comigo é Gênesis, capítulo 1, que diz o seguinte: No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Que tremenda é essa palavra! E eu quero refletir junto com você sobre o que eu sustento com a minha boca. Vamos fazer primeiro uma ilustração da nossa vida. Vamos imaginar a nossa vida como se ela fosse um barco que está no meio de um mar. Então você tem o controle da sua vida, você dirige para a direção que ela quer. Se você não tiver um alvo onde chegar, você vai para qualquer direção, para qualquer lado. E nós não podemos ser aquele tipo de pessoas que faz tomadas de decisões erradas e que leva a vida para qualquer lugar. O que nós temos sustentado com a nossa boca? Muitas vezes são as nossas palavras que estão definindo o nosso futuro. É aquilo que nós costumamos falar a nosso respeito, a respeito dos outros. É a maneira como nós dialogamos, é a maneira como nós nos comunicamos uns com os outros. Seja o marido com a esposa, seja o pai com os filhos, seja a esposa com a mãe, enfim, seja o funcionário com o seu gerente, a maneira como nós nos comunicamos está gerando luz ou trevas. Deus aqui nos dá um exemplo poderoso. Ele não olhou para o caos e ficou dialogando com o caos. Ele não quis encontrar um culpado para aquele caos. A terra está desse jeito porque Satanás caiu nela e ficou dessa forma. Não. Ele encontrou uma solução para o caos. E a solução que ele encontrou foi pela palavra. Foi com o que ele liberou. Ele disse: haja luz e houve luz. E o que nós estamos fazendo do barco da nossa vida? Estamos deixando a deriva, indo para as tempestades da vida, porque quem planta a tempestade, como diz aquele adágio popular, quem planta vento colhe tempestade. Então, o que nós temos proclamado? O que nós temos dito com a nossa boca a respeito de quem é o outro, a respeito de quem nós somos? Que tipo de construção de diálogo nós estamos realizando dentro da nossa casa? E principalmente quando somos confrontados, quando sabemos que temos que errar, porque uma coisa poderosa que nós precisamos é ter autorresponsabilidade. É muito fácil, quando eu erro, olhar para o outro e encontrar erros no outro. Ah, mas você também errou nisso. Ah, mas lembra, você não fez tal coisa? É muito fácil. Mas nós precisamos modificar esse padrão de comportamento, de não aceitar ser corrigido, porque a palavra de Deus diz que o homem que muitas vezes é repreendido e não se arrepende, ele vai ser quebrado sem que haja cura. Então, muitas vezes nós estamos sendo repreendidos no nosso comportamento dentro da nossa própria casa, mas não queremos mudar o comportamento e continuamos colhendo os mesmos resultados. Como é que nós queremos colher resultados diferentes plantando sementes do mesmo tipo, da mesma natureza? Eu não posso colher uva se eu estou plantando maçã. É a mesma coisa na nossa vida, com as palavras da nossa boca. É muito fácil anunciar a palavra e não vivê-la. É muito fácil. Porque qualquer professor de química
vai ensinar a química, mas não quer dizer que ele vive o tempo inteiro em um laboratório desenvolvendo fórmulas, desenvolvendo produtos químicos. Ele está ensinando. Eu posso dizer que eu conheço o Rio de Janeiro sem nunca ter ido lá, sabendo dar uma aula, dizendo todos os pontos turísticos, sem nunca ter ido lá. Eu posso falar da palavra de Deus sem também ter experiências com Deus, sem ter uma mudança de vida. Mas não é isso que Deus quer para nós. Ele não quer que nós sejamos como um barco à deriva, que vai ser direcionado para uma tempestade. Nós não podemos estar plantando vento para colher tempestade. E eu anotei algumas coisas aqui. Quem tem o comando da nossa vida somos nós. Deus, ele tem o controle da nossa vida. Por que nós temos o comando da nossa vida? Porque nós tomamos decisões. Nós é quem escolhemos com quem vamos casar, onde vamos trabalhar. Nós escolhemos a cor da nossa roupa, nós escolhemos que tipo de comida nós vamos comer. Nós escolhemos todas essas coisas. Nós fazemos escolhas todos os dias. Escolhemos até não fazer nada. Escolhemos até ver a casa cair. E Deus, quando olhou para o caos, ele não ficou sem fazer nada. Ele disse: haja luz e houve luz. Um outro ponto que eu anotei aqui é que nós precisamos de uma consciência que o que eu faço hoje vai repercutir amanhã. O que eu plantei ontem, eu vou colher hoje. O que eu plantei no passado, eu vou colher no futuro. Porque a nossa vida é uma semeadura. Nós vamos semear sempre. Semeamos palavras, semeamos comportamentos. Se eu semeio a indiferença com alguém, eu vou colher também indiferença. Se eu semeio a ira com alguém, eu vou colher também. Se eu semeio ser fraudulento, fraudulenta, também. Assim como foi com Jacó, que enganou tanto na caminhada dele, quando foi morar com Labão, foi enganado muitas vezes, até para casar. Foi enganado até para isso. Então, muitas vezes nós, dentro da nossa família, da nossa casa, do nosso convívio social, nós reconhecemos aquilo em que precisamos mudar, melhorar. Reconhecemos que ou não somos um bom pai, ou uma boa mãe, ou um bom irmão, uma boa irmã, um bom discípulo, uma boa discípula. Mas não basta só reconhecer. Nós precisamos ter ações que estejam pautadas na mudança da nossa vida, para que haja luz e as trevas sejam dissipadas da nossa vida. Então, o primeiro lugar onde nós precisamos dissipar as trevas é da nossa própria vida, da nossa própria casa, dos nossos próprios relacionamentos familiares. Nós precisamos nos posicionar, ter autorresponsabilidade de nos colocar dentro da nossa casa com um propósito. Eu quero chegar no céu. Eu quero levar minha família para o céu. Então, nesse propósito, eu vou trabalhar. E eu vou trabalhar como? Vigiando com aquilo que eu falo no meu dia a dia, com aquilo que eu estou proclamando para o outro, com aquilo que eu estou chamando à existência, para os meus negócios, para os meus relacionamentos. Uma das coisas que nós precisamos fazer para remover do nosso território, da nossa casa, tudo aquilo que tem impedido a gente de ser alguém melhor é a covardia. Porque muitas vezes sabemos que somos um péssimo pai, uma péssima mãe, mas não temos atitudes de mudança. Isso é covardia. Também precisamos anular a mentira. Muitas vezes estamos nos auto-enganando. Não, mas está tudo bem. Ah, não precisa mudar não. É o outro que precisa, meu filho que precisa mudar, meu esposo que precisa mudar. Primeiro a mudar somos nós. Quando nós mudamos, automaticamente o outro muda. É a lei da ação e da reação. Também precisamos remover
as trevas do medo, porque muitas vezes nós temos medo de expor as nossas fraquezas e só queremos que os outros conheçam as nossas fortalezas, mas as nossas fraquezas precisam ser trabalhadas e superadas. Precisamos remover também o engano do território da nossa família, para não vivermos sempre uma farsa, para dentro de casa sermos alguém e no contexto social com outras pessoas refletirmos um outro tipo de caráter e comportamento. Se nós queremos ser pessoas, famílias de alta performance, precisamos fazer aquilo que Deus fez aqui. Quando ele viu o caos, ele não se conformou com o caos. E ele também não ficou culpando Satanás porque a terra estava um caos. Nós não podemos viver culpando o outro pelo caos, pelas circunstâncias. Não podemos culpar a saúde, não podemos culpar Deus pelos resultados que estamos colhendo. Então, um outro texto também que eu gostaria de compartilhar com você e que também retrata disso é Ezequiel, o capítulo 37, que fala de alguém que precisou também se posicionar. E olha só que interessante esse texto. Começa falando assim, Ezequiel 37, versículo de 1 a 13. É um pouco longo, mas nós vamos ler. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs ao meio de um vale, que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Ao redor deles. Muitas vezes nós estamos como um barco à deriva, andando em círculos, nos desertos, vendo o vale de ossos secos e nada acontecendo e nada nos movendo para que algo mude à nossa volta. E eis que eram muito numerosos. Quais são os vales de osso seco que já têm sido muito numerosos na sua vida? E sobre a face do vale e estavam sequíssimos. Quais são os sonhos que já foram interrompidos e que parece que não tem mais volta? E me disse, filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse, Senhor Jeová, tu o sabes. E então me disse, profetiza sobre estes ossos e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos, e eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava. Então, promova um ruído na sua geografia, promova um ruído na sua casa, que não é ruído de briga, de confusão, de contenda, de dissensão, mas é um ruído de boca profética, de palavras positivas, de palavras de fé, de palavras de vida, em que tenha o Espírito de Deus, para que todo caos seja removido. Versículo 8, ainda no versículo 7, e eis que se fez um reboliço e os ossos se juntaram, cada um ao seu osso. Então estava tudo fora de ordem, estava tudo fora de lugar, as palavras desencontradas, os sentimentos equivocados, os pensamentos errados, e muitas vezes é assim que estamos vivendo, desencontrados em todas as coisas, tudo fora do lugar, sem um bom senso, sem uma direção. Mas o que aconteceu? Versículo 8, e olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. Talvez a sua casa esteja já num processo de edificação, de construção, de restauração, e a maioria das coisas esteja se encaixando em ordem, está tudo certinho, mas ainda falta o Espírito. E ele me disse, profetiza ao Espírito,
profetiza ao filho do homem e diz ao espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos 4 ventos, ó espírito, e assopra estes mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o espírito entrou neles e viveram, e se puseram em pé um exército grande em extremo. Então me disse o filho do homem: estes ossos são toda a casa de Israel. Quem são esses ossos hoje na sua vida, na sua família, nos seus negócios, nos seus relacionamentos, nas suas emoções, nos seus pensamentos? Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. Aonde pereceu a sua esperança? Talvez você não tenha mais esperança de uma vida ministerial plena, de um relacionamento com Deus repleto do espírito de vida, porque muitos estão vivendo a religiosidade, onde não há o espírito. Estão vivendo um fardo, um jugo, né? Uma situação de pesar, uma situação de vexatória, muitas vezes, de vergonha, porque talvez houve algum pecado, algum problema e que não conseguiu superar. Ou talvez você esteja vivendo presa no passado, pelos acontecimentos que já ficaram para trás. Portanto, profetize e dize-lhes: assim diz o Senhor Jeová, eis que eu abrirei as vossas sepulturas e farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu. Essa palavra é para a minha vida e para a sua vida, porque Deus quer nos fazer sair desses lugares de sepulturas, desses lugares de morte, desses hábitos errados, desse sistema de ficar andando em círculo no meio de um vale de ossos secos, de um vale de ossos mortos, de situações mortas, de estar se alimentando da morte, de pensamentos negativos, de palavras maldizentes, de mexeriqueiro, de fofoca, de mentiras, vivendo uma mentira como se fosse uma verdade. O Senhor quer abrir as nossas sepulturas e é isso que ele diz aqui. Esse vale de ossos secos foi uma metáfora que ele usou para dizer que esse vale de ossos secos somos nós, quando perdemos a esperança, quando perdemos as expectativas naquilo que Deus ainda pode realizar na nossa vida. Mas hoje o Senhor está dizendo: eu entrarei na tua sepultura e te arrancarei daí, porque eu sou o Senhor. E nesse tempo o Senhor te abençoará grandemente. E debaixo dessa palavra profética sobre a minha e sobre a tua vida, que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer sobre a tua vida a luz dele e te dê paz. Shalom.